Uma distopia no Dia das Mães. Que escolha esquisita, né? Vocês vão entender por que eu vou falar hoje sobre Calocaína, o livro da Karen Boy, que foi lançado na versão em português agora, na metade de abril, mas que é um livro de 1940. Vamos lá para a gente entender um pouquinho por que eu tô trazendo esse livro hoje. A gente tem um livro que é todo contado pelo ponto de vista do Léo Cal, que ele é um cientista, ele tá pesquisando uma... Na verdade, ele começa a contar para trás, então as coisas já aconteceram, são as memórias do Léo, e ele pesquisou na cidade química onde ele mora, num mundo distópico, num pós-guerra, né? Em que existiam uma divisão, existiam dois países. E nesse mundo em que o Léo vive, em que ele estava contando essas memórias, é um mundo que já outras coisas aconteceram. Mas vamos voltar pro tempo da narrativa. Nesse momento, existe essa divisão e o Léo descobre um medicamento que ele é uma espécie de anestésico do senso crítico das pessoas. Então, ele retira a máscara de proteção das pessoas, que elas evitam dizer a verdade para se defender a partir disso. Como a gente tem um medicamento que ele desenvolveu a partir de outros estudos, ele chama de calocaína. E aí, esse sufixo, né, o caína, vocês vão lembrar de outros elementos, né? E ele é basicamente um anestésico. E na calocaína ele funciona, de certa forma, anestesiando os receios, desligando os filtros da pessoa. É como se ele tivesse bêbado, mas sem os efeitos da bebida, tá? E aí, nessa descoberta do Léo, ele como um grande defensor do Estado, a gente volta para esse quesito, para esse ponto, ele é um cidadão exemplar nesse estado distópico, um estado em que as pessoas, elas perderam as relações pessoais. Então, assim, nada que fosse uma relação que não fosse direta com o Estado, que não tivesse a ver com o Estado, ela não era bem vista. Então, tu tem uma população que não tem mais cultura, que não tem mais distrações, digamos assim, e que elas vivem em prol daquilo que o Estado vai direcionar elas, né? Suas profissões, seu modo de vida e tudo mais. E a gente começa o livro, eu acho que a gente tem um pouco de dó do Léo, né, pela primeira parte que ele narra dos sentimentos que ele tá passando, né, e aí depois, conforme vai andando, ele é um grandíssimo servo do Estado, ele é aquela pessoa que fica muito putaço da cara, ele fica muito fulo quando vê alguém, de certa forma, se opondo a esse bem-estar, esse jeito bom que o Estado tornou de viver. E aí, então, a gente sai dessa primeira dó e a gente passa pra esse, ai, meu Deus, tá, me ajuda a te ajudar, porque não tá dando, entendeu? Vendido, sabe, deslumbrado. E ele tem essa relação de deslumbramento muito vinculada à forma que ele quer se ver, que ele quer se defender, a forma como ele quer crescer nesse estado. Então, assim, além dele manter o próprio status quo, como ele tá vivendo, ele interpreta a vida como uma escada. E ele quer se aproximar de pessoas que façam com que ele suba nessa escada social. Só que ele é tão médio, ele é tão medíocre que nem no topo da escada ele quer chegar. O topo da escada dele é bem curtinho, assim, uma escada de 5 degraus e tá show de bola. Bom, esse livro, ele é maravilhoso, assim, a gente tem alguns receios, a gente tem algumas encrencas com a Karen, com o Léo,
no sentido que a Karen desnuda ele como um grandíssimo covarde, e ele é um grandíssimo covarde, mas a gente tem, transformando, a Karen Boy é uma escritora modernista, e a gente leva esse nosso pensamento. Eu vi uma coisa muito interessante, vamos conectar agora o que eu quero dizer. Eu vi uma frase muito interessante sobre a inteligência artificial que diz que a inteligência artificial ela ainda não é capaz de gerar nada do que a gente não tenha imaginado. Então, o que acontece? Como a gente pensa na Karen Boy escrevendo esse livro numa época em que as coisas estavam, tipo, 1940, a gente sabe o que está se passando lá. O totalitarismo, enfim, a propaganda. Ela cita muitas vezes o Ministério da Propaganda como um grandíssimo problema, e a gente vê essa replicação de estados totalitários que a gente já viu. Então, dentro do que ela estava vivendo, a gente replica esse estado totalitário, esse estado... essa forma de ver que aconteceu na metade do século, na primeira metade do século passado. Bom, não tem nada de novo para nós hoje, porque a gente consegue traçar um paralelo tal qual o que estava acontecendo, e a gente consegue traçar um paralelo com outros livros e com outras histórias. Então, assim, junto com a galera ali com Nós, do Zamiatam, com 1984, se a gente for pensar em Medicamento, Admirável Mundo Novo, se a gente for pensar... Eu me lembrei de outro... Eu tinha me lembrado de outra distopia também, agora me falha a memória. Mas tem mais outra que eu consegui estabelecer uma certa conexão com Calocaína, porque... Não, Fahrenheit não. Fahrenheit não. Mas eu consegui estabelecer uma conexão com Calocaína exatamente por prever esse estado caótico a partir do nosso corte de relações interpessoais. A gente não tem relações interpessoais, tá? Bom, entendemos sobre o que é o livro sofre uma reviravolta, a gente chega no final. Não conseguimos nos apaixonar pelo Léo, ele é inapaixonável, ele é um personagem que a gente não vai conectar. Ele consegue ser um babaca até o final, ele não tem redenção, digamos, ele não tem uma trajetória de herói, mas a gente fica com um pouquinho menos raiva dele no final, porque alguns momentos ele tem uma abertura do campo de visão dele. Porém, e aí por que trago este vídeo no Dia das Mães? Porque a gente tem um momento, a calocaína, quando ela é aplicada nas pessoas, as pessoas contam suas verdades. Então, assim, não necessariamente é um crime para o Estado, tá? Ela passa a ser usada como uma forma de identificar criminosos, né? Porque seria excelente criminosos confessarem seus crimes. Porque num Estado totalitário, qual que é o grande, aonde o Estado não consegue controlar, ele consegue controlar a vida, o trânsito, as liberdades, as relações, mas ele não consegue controlar o pensamento, que foi onde as demais distopias, elas sofrem essa falha, essa quebra, né? Eu não consigo chegar no pensamento. E com a calocaína a gente consegue chegar no pensamento, tá? Por ela ser uma droga que inibe exatamente eu não consigo mais deixar meu pensamento oculto para o Estado. O Estado, se quiser, ele vai descobrir o que eu tô pensando e como eu estou pensando. Mas aí, o que é a grande dobra, a grande virada dessa história? E por que o Dia das Mães, voltando, né? A gente tem o desprendimento, a gente não tem a virada do Léo, ele não melhora, mas a gente tem ele superando e compreendendo algumas coisas a partir do depoimento de uma mãe. Não vou entrar em detalhes de quem é, porque, enfim, a gente acaba estragando algumas revelações, mas quando a gente tem o momento mais sensível do Léo, é quando ele escuta uma mãe falar que a partir do momento
que ela era uma serva do Estado, que ela era uma cidadã soldado padrão e que ela não via como ser outra coisa, que o Estado funcionava muito bem, mas a partir do momento em que ela é mãe, as coisas mudam. Toda a percepção dela do que é ter uma relação com alguém muda. A relação, as entregas dela mudam e ela passa a ser... E aí ela se autodenomina egoísta, ela se autodenomina uma tigresa que quer proteger os seus. E aí, naquele momento, ela percebe que ela não consegue ter uma relação unilateral com o Estado, fornecendo mão de obra para o Estado, exatamente porque ela, no sentimento dela, percebeu que o que ela carregava como mãe era muito maior do que ela como cidadã. Então foi, sabe, aquele momento, assim, é muito bonito. Não cheguei a chorar, não é para esse ponto, a gente tem limites, mas ele é muito bonito nesse aspecto. A gente tem uma virada a partir do ponto de vista do sentimento de uma mãe. E mesmo nesses momentos, Léo consegue ser baixo, consegue ser um chinelão, como a gente chama aqui no estado, tá? Então, mas esse livro, ele foi... não dei 5, porque se eu dou 5 para ele, eu teria que dar 6 para Admirável Mundo Novo, porque eu amo de paixão, é a minha distopia preferida. Mas ela entra no meus top 3 de distopias. Adoro Admirável Mundo Novo. Gosto muito de Nós, do Zamiato. E eu acho que, sim, eu coloco Calocaína como o meu top 3, então, de distopias favoritas. Saiu pela editora Aleph, agora, em 16 de abril, 15 de abril mais ou menos, ele foi lançado. E tem um texto no final que é muito legal, que faz mais ou menos essa resenha. Ele é um texto resenha, então, assim, muito bom ter sido colocado no final, que se tivesse sido colocado no início, ele seria uma grande entrega de muitas coisas. Mas não falei pouco, mas falei superficialmente, porque eu acho que grandes detalhes são revelados ao longo do andamento dessa história. Última observação. Ele não é um livro descritivo nos aspectos de como é a cidade, de como é... É muito interessante isso, porque o Léo caminha, mas ele não fala a cor da calçada, ele não fala a cor das paredes, enfim, a gente não consegue ter nitidamente como que seria essa cidade, a cidade química, enfim. A gente tem umas nuances de como seriam, mas ele é um livro que deixa no ar, assim, ele deixa aberto para a imaginação como seria o nosso estado distópico. Isso é bem interessante. Me perdi muitas vezes, em alguns parágrafos eu li e não compreendi, assim, na íntegra o que eu estava lendo, mas eu entendia todo o contexto, isso é muito interessante. Então, Karen, ela transita pelas palavras de uma forma muito... Ela minera as palavras e ela lança aquilo ali e cria um texto muito bonito. Eu separei algumas passagens, assim, que eu acho que são passagens que a gente tem que compartilhar elas, assim, ao longo dos tempos. Não vou colocar aqui, vou deixar para que vocês encontrem elas no livro, tá? Beijo, até mais!